Fala galera, estamos de novo, conforme prometi no canal. Hoje eu trouxe um especialista em nutrição para falar um pouco dessa parte tão importante do nosso dia a dia, que querendo ou não a gente se alimenta, vai no mínimo 2 vezes e pode chegar a comer até 8 vezes por dia. Então a gente pode estar nutrindo o nosso corpo 8 vezes por dia, ou a gente pode estar literalmente destruindo o nosso corpo 8 vezes por dia. Por isso eu trouxe a Mel, obrigado por ter pelo convite. Tirado um tempinho para falar um pouquinho pessoal de alimentação, de comida. Eu sou entusiasta, mas uma coisa sou eu falando, outra coisa é literalmente uma mestra falando em alimentação. Se eu falar uma coisa errada, me corrija. Você é nutricionista e tem mestrado em reumatologia. Reumatologia. Isso. Em nutrição aplicada à reumatologia. Reumatologia é basicamente processos inflamatórios. Isso são doenças autoimunes, doenças crônicas. E aí a minha tese de mestrado foi sobre inflamação, sobre como uma dieta tem um potencial inflamatório, sobre pessoas que têm osteoporose e como a dieta pode melhorar essa condição inflamatória que a gente tem. Então, além disso, fiz outro estudo com a psoríase, que é uma doença crônica inflamatória, onde aplicando uma dieta anti-inflamatória a gente vê resultados muito bons. Então, desde então comecei a estudar tudo que pode ser anti-inflamatório em uma alimentação e o que pode prejudicar em uma alimentação. Pô, legal, legal. E hoje a gente estava até conversando um pouquinho antes, o que precisa, né, para a gente se sentir saudável, o que para a gente se sentir bem. Quando a gente fala nutricionista, já vem a cabeça, uma nutricionista para emagrecer, fitness e tal. Só que o conceito é totalmente diferente. O que eu estou querendo passar é exatamente isso. Como você ter energia, como você ter a clareza de pensamento para que você tenha um corpo que seja merecedor e você consiga buscar as coisas que você quer lá para frente. Você quer ter uma carreira de sucesso, você quer ser milionário, tem que começar com o corpo físico. Para você ter cabeça para pensar nas ideias que vão te levar a ser milionário, por exemplo. No que a dieta, né, esses hábitos alimentares podem fazer para prejudicar o nosso corpo? Então, a dieta, a alimentação tem outros fatores, como sono, estresse, que a gente estava comentando. Mas na alimentação, alguns alimentos têm o potencial de produzir citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias vão levar a um estado de inflamação, e aí eu costumo falar que é como uma casa bagunçada. Quando a casa está dando curto-circuito, a luz está queimada, aí o chuveiro não está funcionando, e aí você fala, putz, da onde que eu vou começar? Nosso corpo é igualzinho, é como se fosse uma casa bagunçada, e quanto mais bagunça você coloca dentro, pior fica. Então, seguindo esse princípio, quanto mais alimentos inflamatórios a gente coloca para dentro, mais bagunçado vai ficando o nosso organismo. Então, para tirar essa bagunça, eu costumo falar que a dieta plant-based, né, baseada em plantas e alimentos integrais, é uma dieta boa, porque vai ajudar a produzir citocinas anti-inflamatórias. Na verdade, a gente tem que tirar a agressão que o nosso corpo está recebendo. Então, o consumo de carnes vermelhas, embutidos, de alimentos refinados, industrializados, açúcar, o glúten, em muitos casos, tem pessoas que são sensíveis ao glúten e acabam tendo uma inflamação por conta disso. E aí, bagunçando o intestino é como se fosse o coração, por exemplo, da casa, do nosso corpo. Então, o intestino estando bagunçado, também tudo vira uma bagunça. Então, consumir alimentos ricos em fibras, alimentos que têm compostos bioativos, com antioxidantes, é a melhor alimentação que a gente pode ter. Então, voltando à agressão, tudo que a gente puder tirar de ultraprocessado, de coisas prontas, ricas em hormônios, antibióticos, que hoje em dia é muito comum, a indústria fez isso, né? A gente consegue ter uma saúde ótima. Mas também precisa de um sono bom e precisa tirar o estresse da sua vida para poder completar esse ciclo todo de qualidade de vida. Legal. E você falou um termo antes que pode ser que as pessoas que geralmente acompanham os vídeos que eu gravo, ou os treinamentos, os cursos, ou até os atendimentos comigo, você falou, é citocina ou ocitocina? Citocina. Citocina, sem o O na frente. Sem o. Ocitocina é o que a mulher produz quando vai grávida, grávida, amamentando. Ou qualquer ser humano produz, que é um hormônio que junta as pessoas, que é o hormônio que aproxima as pessoas. Então a ocitocina é o hormônio que a gente nos faz aproximar, que a mãe tem principalmente no momento do pré-parto.
E a citocina inflamatória é a que causa, um dos causadores da inflamação generalizada. Isso, a inflamação crônica. Então aí eu faço geralmente no consultório os exames para ver como está essa parte inflamatória e aí eu falo que a gente começa a arrumar a bagunça, né? Começa a fazer os ajustes. Então, na verdade, o seu trabalho, ele é basicamente não, ele é totalmente individualizado. Sim, totalmente. Não é aquela dieta, ó, você quer ficar forte, então é batata, ovo, não, você pega o exame da pessoa, vê quais marcadores estão fora, o que está precisando. Assim, geralmente, não sendo muito específico, mas geralmente o que você olha quando você vai atender um pouco? Então, na verdade, eu faço uma avaliação do metabolismo. Então, o que é isso? A única coisa assim, mais fidedigna que a gente pode olhar, ter certeza absoluta que está dando errado, é o exame de sangue. Uhum. Então, a primeira coisa que eu peço são os exames de sangue, os marcadores de perfil lipídico, que são as gorduras, de carboidrato, que a gente vê o estoque de glicogênio como está, principalmente para quem é atleta, de proteína, se a pessoa está tendo um consumo de proteína adequado, e ferritina, PCR, VHS, para ver como está a parte de inflamação, além de hemograma, outros exames, dependendo do estado que a pessoa tiver na vida. Se é uma gestante, se é uma pessoa amamentando, se é um atleta, se é uma pessoa que está passando por um estresse, depende muito. E aí, por que é individualizada? Porque a partir dessa avaliação metabólica, eu traço um mapa do seu metabolismo. Então, Bruno, você não está comendo o suficiente de carboidrato, a gente precisa melhorar isso, mas aí vem sua rotina também, porque tudo tem que se encaixar na sua rotina. Não adianta eu falar assim, olha, você vai comer 300 gramas de batata doce, depois você vai comer 200 gramas de... vai tomar suco verde, depois isso, se isso não se encaixa na sua rotina. Então eu faço uma análise e a pessoa me descreve desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, o que ela comeu, o que ela passou, qual o estresse que ela passou, se ela se sentiu ansiosa, se ela estava nervosa no momento que comeu uma barra de chocolate ou algo assim, para entender melhor como funciona a mente da pessoa. Que eu acho que hoje em dia as pessoas estão focando muito no geral, e assim, todo mundo que quer ficar magro tem que fazer essa dieta, todo mundo que tem que... todo triatleta tem que fazer essa tal dieta. E as coisas não são assim, a gente tem que trabalhar com a mente da pessoa também. Com certeza. Você sabe bem disso. E aí que chegou um ponto importante. Eu passei por problemas de ansiedade até. E eu lembro que foram momentos, além de ter juntado componentes emocionais muito fortes, juntaram também componentes nutricionais muito fortes. Eu vinha numa dieta regrada, suplementação, vitaminas e tal. E aí eu cheguei e falei, não quero mais. Acho que por causa dessa ansiedade toda, eu falei, eu não quero mais isso, porque eu acabei cortando todas as origens de vitaminas, proteínas e por aí vai. E talvez a falta desses nutrientes catabolizaram o processo de ansiedade aí que foi jogar gasolina no fogo, né? Sim. Como que a comida, a alimentação influencia o aspecto comportamental? Por exemplo, se depende o quanto uma pessoa pode ser influenciada comportamentalmente, emocionalmente pela dieta, pelo que ela come. Assim, tá muito ligado ao que a gente comia quando criança. Então, muitas pessoas quando se sentem inseguras, se sentem tristes, elas tendem a procurar um alimento que a mãe cozinhava ou a avó cozinhava quando era criança e ficava doente, fazia bolo, fazia canja, fazia lasanha. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas buscam, conforto. E o conforto emocional, geralmente, ele vai para a barriga, ele vai direto no estômago. Hoje eu tô... Quantas pessoas não me falaram isso? Hoje eu estou estressada, eu mereço comer um chocolate. Eu mereço comer uma pizza. Eu mereço, como se a comida fosse tampar um buraco que já existe, mas que a pessoa acha que não precisa trabalhar o emocional, precisa trabalhar o estômago. Então, vira um ciclo vicioso. Toda vez que você está estressado, você procura o chocolate, e aí o chocolate também tem cafeína, tem açúcar, nosso organismo acaba se acostumando e pedindo o que está mais fácil. É o chocolate ou é eu preparar uma comida para mim, que é cheia de nutrientes, fitonutrientes, compostos bioativos, fibras, e que vai ser boa também. Porque a comida saudável também é prazerosa. Sim, sim. Mas a gente inconscientemente ficou com... eu tô com muita fome e eu tô estressada, então eu vou comer um miojo.
Então, eu acho engraçado quando as pessoas se referem a, por exemplo, uma comida, uma alimentação, uma refeição plant-based, né, tipo de comidas integrais, você é comida de dieta. Aí quando, não, hoje eu tô com fome, preciso comer comida. Sim, mas é comida. Preciso comer comida. Mas é comida. Sim. É comida. O que eu tenho, assim, o que eu escuto bastante, principalmente por estar convivendo com vários atletas, por falar um pouco sobre essa questão de nutrição, de alimentação. Então as pessoas sempre ficam a comentar de dietas. Falam assim, eu faço a dieta... tô querendo emagrecer, eu tô fazendo a dieta só de proteína. Sim. Esses dias eu tava com um conhecido, um amigo meu, que ele é competidor de mountain bike, ele tinha sobrepeso, ele começou a passar a fazer uma dieta que ele só come proteína e gordura. Tipo, pode pegar uma bistecona desse tamanho, comer ela inteira, com a gordura inteira, e tirou todo o carboidrato, então basicamente é bacon, linguiça, só proteína. E aí você tem outras dietas, como aquela dieta do Atkins, você tem a dieta paleolítica, comer os dinossauros. Você caça no mercado, né? Você vai no supermercado e caça o seu alimento. Bife. E você não pode comer o que nasce embaixo da terra, né? Então, você tira todas as fontes de vitamina A, vitamina C, tira tudo. Mas ok, você tirou tudo isso. Então você tem várias rótulos, como você falou, né? O rótulo da dieta X, dieta X, dieta Y. Aí as pessoas têm o resultado que elas estão procurando, emagrecem. Todo excesso de proteína vai levar o nosso organismo a uma sobrecarga, principalmente renal. Então, além disso, toda proteína animal, toda carne, ela é composta por gorduras também. Então, por exemplo, uma carne bovina, ela tem 52% de gorduras, a maioria delas saturada. 52%? Então, isso, as pessoas acham que estão comendo proteína, mas elas estão comendo proteína com gordura. Um peixe, aproximadamente 38%. O frango também, quase 50%. Então, não é só proteína, é gordura também. Mesmo então, sendo tipo patinho, que a carne é mesmo sendo a carne mais magra, vem com gordura. A não ser a proteína isolada, né? Porque aí já tá sem... suplementação. Sim, mas é suplementação. Assim como a proteína de origem vegetal vem com carboidrato, a proteína de origem animal vem com gordura. E aí, para acrescentar mais ainda nessa gordura, vem a gordura da dieta, que essa pessoa não está consumindo carboidrato nenhum. Então, mesmo que seja gordura da melhor qualidade, essa é uma alimentação rica em gordura, vai dar uma sobrecarga aí no seu organismo. E a energia que a gente tira de proteínas de gordura não é uma energia rápida. Então, a partir de um momento que essa pessoa está treinando, chega no meio do treino, o estoque de glicogênio dela acabou, que é o estoque de glicose, que é a energia rápida que a gente usa. Já acabou. E o organismo não dá conta de produzir mais. E aí o que acontece? Que você falou que parece que está morto e tudo mais. Nosso cérebro, ele se alimenta de glicose também. E aí, quando não tem glicose, ele começa a comer a massa magra, ele faz canibalismo. Tipo assim, não tem, vou destruir aminoácido para mandar os corpos cetônicos para o cérebro. Então, a gente precisa de glicose, não tem jeito. É muito comum no consultório as pessoas chegarem com queixa de fadiga mental e física, e aí eu peço triglicérides, tá 30, 20, que é onde eu sei que tem um estoque aí de glicose ou não. 20, 30. Então, o atleta tem que ter um triglicérides. Eu sei que todo mundo fala que tem que estar baixo, e as pessoas pode ser que fale, não, essa mulher tá louca. Mas a gente vem a avaliação metabólica, tem que estar acima de 70 pelo menos, para você ter um estoque e queimar energia a hora que acabar a do seu carboidrato que você comeu antes de treinar. Tanto que toda orientação é de que a pessoa coma um carboidrato simples antes de treinar para ter energia rápida, ou à base de amido. E aí essas pessoas que não consomem carboidrato não vão ter essa energia rápida. Mas isso que você falou é interessante, porque quando eu estava revisando meu material para fazer a live de quarta-feira, que era essa última quarta-feira, foi sobre a construção, sobre o que comer. E eu peguei o primeiro livro que eu falei para você, que eu li, que foi o Longevidade Cerebral, de um doutor, chama Dr. Dharma Singh, ele é um cara especialista em longevidade cerebral, então tudo que você precisa fazer para ter um cérebro saudável. E eu lembro que eu estava folhando assim para olhar a parte nutricional, ver certinho o que eu ia falar para não falar besteira, e aí tinha um tópico no capítulo, o seu cérebro precisa de açúcar. Sim, glicose. Quando eu li a primeira vez,
veio a imagem do açúcar refinado na minha cabeça, tipo, não sei porquê. O que esse cara tá falando? Aí depois que eu lembrei exatamente o que você falou, que o cérebro precisa do açúcar para metabolizar. E me corrija se eu estiver errado, o nosso corpo ele dá preferência em catabolismo muscular, quebrar músculo, do que queimar gordura. Do que gordura, sim, com certeza. Então essas pessoas que perdem peso muito rápido nessa dieta low carb, paleolítica, elas estão queimando massa. E eu falo, gente, vocês estão perdendo massa muscular, não estão perdendo gordura ainda. Aí depois quando a massa muscular foi embora, aí a pessoa começa a queimar gordura. E aí a gente faz a bioimpedância e vê que a pessoa, assim, perdeu. Pra mim, músculo vale ouro. Eu trato músculo como ouro, porque é difícil de construir. Muito difícil de construir. Não é fácil. Muito difícil de construir. E aí vem uma alimentação dessas que acaba com o músculo da pessoa. Aí a pessoa vai trabalhar, não consegue nem pensar. E pensa assim, vou tomar um café e comer um chocolate. Começa que é algo temporário, assim, é algo super temporário. A cafeína vai ajudar a atuar ali na hora e o chocolate vai dar o açúcar. E a serotonina, a pessoa vai se sentir bem, vai ter o prazer de uma relação sexual sem ter que mexer um músculo. Vai comer uma barra de chocolate e isso é totalmente temporário. E aí, o que eu até acabo passando sobre o excesso da cafeína, né, o consumo, não só do café, se você toma 1, 2 cafés por dia, isso não é excesso. Sim. Agora, tem pessoas, como eu já vi em agência de publicidade, que eu já convivi muito dentro de agência, trabalhar com a garrafa de café ali. Ou então tomando energéticos constantemente, ou então os jovens, agora estão um tiozão falando. Tipo, a molecada que está tomando o energético, que foi uma bebida criada para esporte, né, mas consumindo, jogando videogame, jogando computador, e bombando o corpo de cafeína, sobrecarregando o suprarrenal, e chega uma hora que você cansa a suprarrenal também. O corpo não aguenta falar. O corpo não é uma máquina, eu costumo falar isso, gente. O corpo não é uma máquina que dá pra parar e consertar a hora que ela pifa. A gente tem que ir consertando aos poucos, porque a hora que pifar não tem jeito. Cara, foi exatamente essa analogia que eu fiz no final da live, cara. Foi que eu falei que a gente tem um superpoder do Wolverine, né? Que a gente sempre fala que é um super-herói, mas a gente tem superpoderes também. A gente regenera, como o Wolverine. Então eu perguntei para as pessoas, né? Por que, se você tivesse uma Ferrari, uma Ducati, cara, você ia botar óleo de cozinha no tanque do carro para andar. Sim, e não ia deixar quebrar para poder consertar. Não ia deixar quebrar, manutenção e tal. Até porque você colocou óleo, você ligou o carro, você andou um pouquinho, o motor explode, você vai ter uma perda ali na hora. Só que o nosso corpo, a gente vai botando coisa ruim pra dentro e o corpo vai se arrumando, se reorganizando e consertando. A gente não tem uma quebra assim, mas quando quebra... Aí quebra feia, precisa de transplante, aí precisa de uma intervenção mais forte. Não, são as doenças crônicas que estão aparecendo hoje em dia, que a geração antiga teve e a nossa geração, algumas pessoas estão tendo. Então, assim, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, o câncer, doenças cardiovasculares, assim, pessoas de 30 anos tendo, assim, infartando. São coisas graves que as pessoas não entendem, não relacionam com a alimentação. Acham que é só perda de peso. Se não me engano, 8 a cada 10 brasileiros têm pressão alta. Cara, Sim, isso é normal. Praticamente todas as pessoas acima de 40 anos já tomam um remédio para hipertensão. Isso não é normal. Ou um remédio para diabetes, ou para baixar a glicemia, ou para perder peso, até usando os medicamentos que são para diabetes, para poder perder peso. Então, assim, essa busca desenfreada pelo corpo perfeito se perdeu, porque as pessoas não estão procurando saúde, elas estão procurando se arrumar por fora. E é o que eu falo de novo, a analogia com a casa. Adianta você pintar a casa por fora e não arrumar a casa por dentro? Se está vazando, se está com o cano estourado, se está com a luz queimada, se sua cozinha não funciona, não adianta você pintar a casa por fora. Que é o que as pessoas buscam, a estética. Você tem que começar por dentro. Todo mundo fala, a casa está bonita, mas na hora que você entrar na sua casa e você quer ver na sua casa, que vai estar tudo bagunçado por dentro. E já buscando esse gancho, já que você falou, até a própria dieta, né, que às vezes busca essas dietas à base de carne que a gente estava falando, por fora tá magrinho, tá bacana, só que, vai fazer um exame para ver a obstrução das veias e artérias. Você vai ter praticamente 75% de bloqueio. Vai ver seu intestino, como está funcionando. Não funciona, porque assim, a digestão é lenta, está modificando toda a sua flora intestinal com bactérias que não estão ajudando. E o intestino é muito importante.
Então, hoje em dia, as pessoas se preocupam, falam, mas eu emagreci. Porém, a saúde não anda tão bom assim. Então, já buscando esse link, o que você acha legal passar para as pessoas que elas podem começar a fazer para buscar saúde? Né? Além de seguir dieta louca ou entrar na internet e buscar uma dieta nada a ver, assim. Sim. A primeira coisa é buscar uma meta. Aí agora você me corrige se eu estiver errada. Porque eu acredito muito que quando você tem uma filosofia por trás do que você vai seguir, fica muito mais fácil. Sim. Por exemplo, eu tenho como filosofia de que meu corpo é o meu templo, é a minha casa onde eu moro. Então, eu tenho que cuidar dele, certo? Então, essa é a minha filosofia. Quando você busca uma filosofia, seja por yoga, seja por esporte, seja por qualquer outro motivo, tudo fica mais fácil. Não só eu preciso perder 3 quilos até semana que vem. Isso não é uma filosofia, isso é só algo que você almeja. Então, tem que ter uma filosofia concreta e você tem que acreditar nisso. Segunda coisa, consumir alimentos naturais, o máximo de alimentos naturais, à base de plantas e alimentos que não são processados, os ultraprocessados e nem que tenha conservantes, edulcorantes. Assim, quando eu falo, quando tiver difícil de ler nos ingredientes é porque é ruim. Não coma, tira fora. E assim, eu sei que é difícil com a rotina que a gente tem, todo mundo trabalha desde manhã até a noite, muitas vezes não tem tempo de cozinhar, mas assim como tudo na vida tem que ser planejado. Então, se você deseja também ter uma alimentação saudável, tem que ter planejamento junto. Você pode buscar outras alternativas, como procurar alguém que cozinhe por uma semana e você deixe congelado, buscar alternativas de restaurantes que tenham uma alimentação mais saudável, porque a gente sabe que às vezes não é viável para a pessoa cozinhar todos os dias, almoço, jantar, e ter tudo sempre pronto. E só, eu vi hoje, gente, a gente começa a prestar atenção, mas hoje uma opção dessas marmitas saudáveis que entregam, que seguem todas essas recomendações que você está fazendo. Orgânico você não falou ainda, mas que a comida são orgânicas, o sal do Himalaia, e está dentro do VR, dentro do valor do VR. Sim. Então é uma opção. É uma boa opção. Você tem que preparar da semana. Sim. Então, preparar a comida para a semana, alguém prepara com você? Pensei que você ia preparar. Não, é da fertilidade. Também o uso de orgânicos, porque o Brasil é um país que usa muito agrotóxico, inclusive agrotóxicos que são proibidos em outros países, como o Canadá, Estados Unidos, como alguns países da Europa. Ou seja, a gente não tem algo para proteger a nossa saúde. A gente está contando com órgãos que não estão preocupados com a saúde do povo brasileiro em geral. Com capital, né? Estão preocupados com o capital. Então, procurar o máximo de orgânicos, de produtores locais, que geralmente têm um preço mais em conta. Isso é bom não só para a nossa saúde, mas para a economia também em geral. E evitar o uso desenfreado de proteína animal. Isso, além de ser uma filosofia que eu sigo, acredito que ninguém precisa de proteínas animais para ter uma boa performance, para ter boa qualidade de vida. Inclusive, uma dieta vegetariana estrita está relacionada a menor índice inflamatório da dieta, quando eles medem, e consequentemente, menor produção de citocinas inflamatórias que levam à inflamação crônica. Então, reduzir proteína animal está relacionado a menor risco de câncer, menor risco de doenças cardiovasculares, de hipertensão, de diabetes, de ter diverticulite, assim, diversas doenças que hoje em dia são muito comuns, né? Não deveriam ser comuns. É verdade. E quando você diz diminuir a proteína animal, o que seria um diminuir? Porque eu falo, com bife duas vezes por dia, todos os dias. Como peito de peru, bife, depois outro peito de peru. O que é reduzir a proteína? A Organização Mundial da Saúde recomenda entre uma porção, 55 gramas para mulheres, a 75 gramas para homens. Então, na verdade, seria um bife, isso é o que eles recomendam, né? Para quem come carne, dividido em 2 refeições. E o resto serviria de proteínas vegetais, como leguminosas, oleaginosas, grãos integrais e outras, assim, tudo tem um pouquinho de proteína, somando ao longo do dia, vai dar a quantidade correta. Pode ser diminuir ou pode ser retirar também. Isso depende muito de cada pessoa, de cada filosofia, de tipo de alimentação que a pessoa consegue, né? Porque toda restrição gera compulsão. Então, não gosto de restringir nada,
Porque pode ser que a pessoa depois crie uma compulsão pelo alimento que ela foi proibida de comer. Então, hoje em dia, muitas pessoas fazem desafio dos 30 dias sem açúcar e, assim, no terceiro dia estão passando mal, tremendo, querendo açúcar, porque não é algo tão fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo seguiria uma dieta livre de açúcar sem nada de mal. Então, não é fácil. A terceira, não, já falei de 3, né? Na verdade, a quarta é uma alimentação rica em compostos bioativos, que são todos esses compostos que têm uma função no nosso organismo. Por exemplo, a alicina do alho, da pimenta, dos temperos, da cúrcuma, que tem uma ação anti-inflamatória, do gengibre, de todos assim, e os vegetais em geral, o brócolis, couve-flor, todos que tem sido muito usado na prevenção ao câncer, que tem os compostos bioativos, e uma alimentação rica em antioxidantes. Mas não adianta ser uma alimentação rica em oxidantes, por exemplo, tomar um suco verde e não retirar a agressão que está tendo e depois comer um bife. Ou tomar leite integral, que também está relacionado à inflamação. Ou comer açúcar, ou comer produtos industrializados. Então a gente tem que retirar a agressão e adicionar esses alimentos de forma geral. E assim, não existe um alimento que eu fale, não, todo mundo, que nem aparece em alguns programas de TV, né? Hoje todo mundo vai comer gengibre em pó porque é anti-inflamatório. Não, na verdade é a variedade. Quanto mais for variada a sua alimentação e colorida, melhor ainda. Colorida não M&M's, né? Não, a minha dieta é bem colorida, com M&M, boa. Ou aquela balinha lá, aquela balinha, como é que é o nome? Não vou falar o nome, aqui me processo. Mas que é coloridinha também, que é açúcar empacotado. Sim. Mas até porque, por exemplo, o gengibre, ele tem uma ação, a ação do gengibre, ela é catabolizada, ela é melhor aproveitada se consumida, por exemplo, junto com canela. Sim, junto com outros alimentos que, assim como o ferro, melhor se tem vitamina C, o cálcio se tem magnésio, zinco. Então tudo tem todos eles trabalham em uma conexão. E se você se alimenta muito de um e não se alimenta de outro, aí começa anemia, deficiência de vitamina D, deficiência de B12, várias deficiências que a pessoa às vezes tem desde pequeno e nem sabe. Então, muito da fadiga mental e física também vem de anemias ferroprivas, assim, desde que a pessoa se conhece por gente e nunca tratou, porque nunca fez uma análise do metabolismo. Teve os sintomas. Quando a gente tem sintoma de algo, de deficiência de vitamina, de proteína, de qualquer outro, de falta de nutriente, é porque já está ruim mesmo. Porque geralmente o corpo vai tentar buscar de algum lugar, ele tenta de outras maneiras. Se você não consome cálcio, ele vai pegando do osso ali até uma hora que fala, não, chega, não dá mais. E não, acho legal essa parte que você falou, porque quando eu vou falar do leite de vaca, leite de vaca, assim, acho que para mim de todos as proteínas animais, eu acho que é a que mais prejudica, né? Porque além da proteína animal, dele ter essa ação destruidora no corpo, tem a questão dos hormônios, tem a questão dos antibióticos, tem a questão de como se retira o leite da vaca, você tem que manter a vaca prenha praticamente o ano inteiro. Então, a filosofia por tudo. Então, o leite de vaca eu não gosto muito. Mas, eu costumo relacionar. Por que as pessoas tomam leite? Cálcio. Porque o leite é fonte de cálcio. Só que eu sempre costumo mostrar o gráfico que mostra incidência de osteoporose com o consumo de cálcio. Então, quanto maior o consumo de leite, o país que consome mais leite, maior você tem incidência de cálcio. Bruno, mas não acredito, isso não é osteoporose. Não tem problema. Aí eu tenho um gráfico, que se não me engano é um jornal de medicina, mostrando fraturas de quadril, que é uma das piores tipos de fraturas e geralmente é causado por osteoporose. E a mesma coisa, onde se tem maior consumo de leite de vaca, se tem uma maior incidência de fraturas de quadril. Agora, eu já cheguei a explicar, agora eu quero ver de você. Por que isso acontece? O leite é fonte de cálcio. Mas por que ele está relacionado, por exemplo, com a causa de osteoporose? Isso é uma relação que as pessoas fazem, na verdade, que esses estudos fazem. Na verdade, é tipo assim, hoje eu saio de casa 5 vezes e choveu 5 vezes. Então, tem alguma relação aí.
não foi realmente interligada ao indivíduo. Se ele que consumiu o leite, ele mesmo teve osteoporose. São os números estatísticos. Porém, eu concordo com uma parte de que consumo de cálcio não significa que a pessoa não vai ter osteoporose, porque depende de fatores genéticos e de fatores ambientais também, atividade física, alimentação no geral, não só do leite. Porém, o consumo de cálcio do leite, ele não previne e não vai prevenir, porque além disso tem a produção de citocinas inflamatórias. Então, no estudo que eu fiz também, estava relacionado a uma pior dieta com fraturas em homens. Ou seja, é um contexto geral. No entanto, como você falou, eles usam hormônios, antibióticos, tem toda uma relação, e muitas pessoas hoje em dia são intolerantes à lactose. Na verdade, todo mundo deveria ser, porque a gente está pronto para receber a lactose até os 2 anos de idade. Depois a gente vai perdendo as enzimas e, na verdade, com o contato com o leite, a gente volta a produzir um pouco no intestino. Mas, assim, nenhuma pessoa precisa tomar leite, nem por causa do cálcio, nem crianças, porque faz bem à saúde. Até os 2 anos o leite materno assegura isso. E depois disso a gente usa a fonte de cálcio vegetal, que nem precisa chegar à recomendação diária de 1.200 miligramas, que também são muitas. Chegando a 600, 800 já está de bom tamanho. Por quê? Porque tem os outros nutrientes que vão ajudar na absorção de cálcio. Exatamente. Aí que entra, né? Não adianta consumir cálcio se você não tem a vitamina D, por exemplo. E eu lembro que eu ouvi 2 médicos falando exatamente a mesma coisa. Intolerância à lactose. Cara, o leite humano é o que mais tem lactose. De todos os animais, é o que mais tem lactose. E... acho que era esse da lactose que eu ia falar. Que era essa questão da lactose. Bom, depois eu acho que eu não está pronto para tomar leite, será que a gente não precisa tomar leite, né? Muitas vezes as pessoas falam, intolerância à lactose. Muitas vezes não é nem a intolerância à lactose, mas o corpo não tem a capacidade de processar o leite, que é diferente. Uma coisa é intolerante à lactose, outra coisa é o corpo não dar conta de processar o leite, porque, não precisa, não foi feito para isso, você já tem mais de 2 anos, né, já consegue caçar a sua própria comida, já consegue cultivar seu próprio alimento, então, sai do leite. Na verdade, existe a alergia à proteína do leite. Hoje em dia tem as crianças também que não podem nenhuma proteína do leite de vaca, assim, em nada, absolutamente zero. E tem a intolerância, e tem as pessoas que não chegam a ter uma intolerância, mas não digerem bem. Não digerem, elas têm estufamento, ficam se sentindo empachadas depois que comem, têm alergias, rinite, sinusite, e não encontram uma relação. Eu sou um caso, eu tô nisso daí. Porque quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a entrar nesse momento, foi a dieta do triatlon, que é nutricionista, passo com ela, porque ela é de esporte, beleza, passei lá. Ela me recomendou pré-treino tomar leite com, aquele todinho para adulto, com várias vitaminas e tal. Beleza, tomei. Aí eu estava no meio de uma corrida e eu ouvi um barulho. E eu procurando, eu estava no meio de um grupo, né, que estava correndo, e eu procurando quem que estava correndo com garrafa de água na mão. É errado correr com garrafa de água na mão, porque quando eu fui prestar, eu abri, eu fui correr, você foi mais forte, aí que eu prestei atenção no meu estômago que estava fazendo aquele, estava tão inchado, estava tão dilatado que estava literalmente fazendo barulho. Então foi, peraí, não é muito mais nesse caminho. Claro que não passei mais, eu sou nutricionista, não voltei mais lá. Mas claro, se a gente for falar do leite vaca, a gente vai falar até amanhã. Porque tem questão da caseína, foi associado com um dos maiores causadores de câncer, e por aí vai. Mas, dentro da dica que você tem mais alguma dica que você gostaria de dar? Porque às vezes eu vou falar que encerrou, aí você fala assim, nossa, mas tinha uma dica que eu ia dar que você não tem. Eu gosto de informações que chegam, a mesma informação que chegam por fontes distintas e não relacionadas. Isso que você falou, eu ouvi do meu treinador de triatlon, que convive com atletas de extremo alto rendimento, seleção brasileira, que eu perguntei sobre dieta à base de planta, ele falou, é de atleta para atleta. Tem atleta que, o cara tira a proteína animal, o rendimento dele vai embora. Tem atleta que você tira a proteína animal, ele se sente fraco, ele precisa comer. Apesar de você mostrar no papel, você está tendo os nutrientes.
E até relação genética, tipo, não é porque o cara no Japão come 15 quilos de arroz por dia que você vai comer 15 quilos de arroz e vai ter a mesma performance. Porque geneticamente ele está adaptado a comer essa quantidade de arroz, a processar essa quantidade de selênio. É selênio que tem no arroz, né? Acho que é selênio. Bom, para processar tudo isso, então tem a questão genética, então, cada um tem a sua dieta. Por isso que, gostaria de agradecer demais, a entrevista foi maior do que esperado. Porque eu me empolgo com o assunto. Mas acho que a dica mais importante você não deu, que é procurar um especialista para te orientar e, principalmente, prestar atenção no especialista que você está indo. Sim, isso é muito importante. Porque não é porque o profissional... Como psicólogo eu falo isso, se vai para psicólogo, para médico, para nutricionista, para qualquer área. Não é porque tem um CRP, não é porque tem um CRN, não é porque tem um CRM, que tem um diploma que é um bom profissional. Sim. Gente, esses dias eu vi no Instagram, cara, uma nutricionista falando, incentivando o consumo de leite. E ela falando, não, mas não existe nenhum estudo que comprove sobre... Eu, psicólogo, tive que mandar, meu filho, tá aqui, ó. Mandei para ela. Falei, tá aqui, ó, os estudos. Agora você quer um caso, você quer estudar clínico, prático? Aí eu mandei um médico que só fala disso. Fosse fazer que é médico e tal. Mas assim, procurar um bom profissional. Sim. Né? Então, procurar as pessoas que passaram por esse profissional, até, não conheço ninguém, mas... Entra na página, vê quais são os hábitos, vê a congruência da pessoa com o que ela está pregando. As pessoas que já passaram, opinião, ou até mesmo você fazendo a dieta, não estou me sentindo. Ou manda um e-mail para a pessoa, pergunta se é aquele o estilo de vida que o profissional, né, vai entender. Muitas pessoas me mandam e-mail, perguntam, você atende, não sei, pessoas que comem carne? Atendo, claro, assim, não tenho nada contra, cada dieta é uma dieta, e eu como profissional da saúde não posso influenciar as pessoas a seguirem um tipo de alimentação. Eu busco o que é melhor para cada um dentro dos limites da pessoa. Mas assim, é algo que entristece muito ver profissionais assim estimulando o consumo de alimentos que não são tão bons para a saúde e além disso estimulando a perda de peso, a estética e assim postando coisas do tipo cuspa o que você comeu agora e assim isso estimula as pessoas a terem um distúrbio alimentar. E tem muitos adolescentes, e antigamente era a maioria mulheres, mas hoje em dia homens também, porque veem que o profissional da saúde está estimulando esse tipo de comportamento. Esse negócio mastiga, você está com vontade de comer, mastiga, sente o gosto e cospe. Isso não existe, isso não é comer. De certa forma, você já começou a absorver o açúcar, porque o açúcar começa a quebrar na boca, mas o dano que você está tendo na cabeça da pessoa... Mentalmente, sim. Cheguei tão perto e não consumi. Até a hora que essa pessoa chega no ponto e joga tudo pro alto e vai, como você disse, com a compulsão para cima daquele alimento, né? Então, acho que mais importante ainda do que buscar um profissional bom é sempre ter alguém trabalhando com o seu lado mental. O lado mental é um dos mais importantes. Que é exatamente o próximo tema da pirâmide da maestria. Depois que o nosso corpo está bem, né, a nossa bioquímica está legal, nossos marcadores estão bem, a gente está tendo... O metabolismo está bom, a gente tem água suficiente, a gente está se exercitando, até para botar os metais pesados para fora que a gente consome por causa dos agrotóxicos, que são proibidos nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil pode. Nosso corpo está legal, oxigenado, hidratado, não está inflamado, aí sim, agora a gente vai falar sobre emoções, como trabalhar as emoções, trabalhar significado, mas esse é o próximo passo. Mel, muito obrigado por ter despendido o tempo aqui. Gente, recomendo, porque poucos profissionais vão mandar a real em relação à comida que você está comendo, em relação ao que você está consumindo. Alguns profissionais eles vão tentar te agradar. Você fala assim, mas eu quero comer bisnaguinha com todinho. Então tá, vamos tentar adequar dentro da sua dieta a bisnaguinha com todinho. E é o que eu falei, realmente profissionais vão chegar e falar assim, não dá para colocar porque a bisnaguinha é isso e o todinho vai dar isso, né? O achocolatado vai causar esses malefícios. E um profissional que se preocupa com a sua saúde. Então a minha dica dentro de tudo isso é procure um profissional e investigue esse profissional para ver se ele vai ter a sua saúde como melhor interesse e não a sua alegria, não felicidade. Lembre-se que alegria é diferente de felicidade. Verdade. Alegria é você ficar alegre no momento quando você está comendo chocolate.
Agora, felicidade você vai ter quando você tiver energia, você tiver disposição, chegar em casa depois de um dia de trabalho em que você sentiu realização e você tem energia para despender com a sua família e ir dormir alegre, feliz, completo com tudo que você conquistou. Obrigado pela atenção e até a próxima.